Todo final de estratégia, quando a gente está chegando numa conclusão de caminhos, de possibilidades, quem valida isso tudo é a Débora. Bom, como eu falei, né, com o processo de migração, muita gente pensa as dúvidas ou os medos, exatamente porque está pensando aqui, ó. Eu não sei o que eu vou fazer lá para ganhar dinheiro, por exemplo. Onde, na verdade, o projeto ele começa aqui, ele começa no planejamento. Obviamente, a gente passa pelo visto, porque o visto ele é o mais demorado, inclusive, mas aí a gente vem para percorrer todo o processo de mudança, de adaptação, por exemplo, curricular, né, de ver todas as licenças ou certificações que tem que tirar para os Estados Unidos, ver oportunidade de mercado de trabalho, adequação, enfim, tudo para depois, aí sim, vir para a chegada. Então, o processo de migratório, e eu começo já falando sobre isso, ensinando isso, que ele é um pouco a gente mudar a forma de pensar dentro desse processo. A gente é bombardeado de informação, ainda mais hoje em dia, e a gente está preso lá no final e a gente não está preso no começo dessa jornada. Quando a gente fala de metodologia, eu falei para vocês, a gente criou uma metodologia ao longo desses anos. Por quê? Quando eu comecei a empresa, acho que foi o meu primeiro cliente, um dia ele falou, cara, sabe o que você é, na verdade? Eu falei, o quê? Ele falou, arquiteto do meu sonho. Porque eu tinha um sonho, só que eu não sabia como pôr isso no papel. E aí a gente tridimensionalizou, colocou no papel, criou um projeto e funcionou. E aí a gente criou uma metodologia. Essa pirâmide está rodando com cores diferentes, porque a gente está acostumado, desde quando a gente era pequeno, a gente jogava o Mario Bros, né, naquela fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, chegou no castelo da princesa, né? E basicamente o que é isso? É a pirâmide de Maslow, né? Que é o primeiro nível, depois o segundo, o terceiro, e ela vai se estreitando. Ótimo. O que a gente também não lembra é que uma pirâmide ela tem 4 lados. E a gente usou a figura da pirâmide dentro desse processo porque a gente tem 4 bases ou 4 lados fundamentais para andarem em paralelo. O visto é um deles, eu já vou falar dos outros, mas o visto ele é um deles. Mas existem outros pilares de sustentação que devem andar primeira fase, segunda fase, terceira fase, ou seja, existem as fases, mas eles têm que andar em paralelo. Só que tem um detalhe, por que a gente usou a pirâmide? Porque no final, os 4 lados eles têm que estar harmonicamente apontados para o mesmo objetivo. Então, quando você define o teu objetivo de morar nos Estados Unidos e o que você realmente está buscando, os 4 lados eles vão estar de acordo com isso. E aí você vai ter as fases dentro de cada uma dessas bases. Então, o primeiro que eu brinquei, né, do casal, né, de quem veio arrastado pelo cônjuge, que é o alinhamento familiar. Eu vou falar um pouco disso aqui hoje. Depois, a gente vai falar sobre isso, que é o segundo lado da pirâmide. O terceiro, a parte financeira, tanto de planejamento de custos, como de ganhos, de como que vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos. E por final, e não menos importante, o planejamento da sua vida futura, que basicamente é tudo aquilo que você faz no dia a dia, né? Então, escola dos filhos, casa, carro, onde vai morar, né? Então, que é a parte mais prática da vida, né? Que também tem que andar em paralelo. Tudo bem até aí, gente? Lembrando que, assim, quando a gente for conversar individualmente, a gente vai traçar, a gente vai trabalhar em todos esses aspectos também. Visto, importante, fundamental, mas não menos importante que os outros. Lembrem sempre que se eu te der um Ricardo na mão, se não souber o que fazer, não valeu de nada. E também não adianta você ter um baita de um alinhamento e não começar o visto, ou ter o visto e não saber da parte financeira, ou ter o visto, a parte financeira está andando, mas você não sabe onde vai morar, como as coisas funcionam. Ou seja, por isso que daqui harmonicamente ele tem que ir andando no mesmo objetivo, em direção ao mesmo objetivo. Faz sentido? Faz? Alinhamento familiar, né? Eu conto muito um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu sempre falo o seguinte, primeiro,
Se você é casado, o teu cônjuge não é obrigado a pensar como você pensa, e nem ter as mesmas vontades necessariamente que você tem. Mas nada que não possa ser alinhado para um lado ou para o outro, não importa. Muitas vezes o cônjuge ele não está alinhado porque ele tem medos. E esses medos não são conversados ou tratados ou solucionados. Eu não sei, eu já atendi casal que a mulher falou assim, não, eu não quero ir por causa disso. Aí eu falei, poxa, isso aqui está simples, é só fazer isso. O marido falou, se eu fizer isso, você vai? Não, se você fizer isso, eu vou. Então tá bom, então está resolvido. Então, às vezes, uma simples conversa pode resolver. Às vezes não tem solução, mas isso aqui precisa ser trabalhado. Assim como, quem tem filho pequeno? Assim como, nunca fale com teus filhos assim, porque você quer convencer o teu filho de ir, aí você fala assim, a gente vai ver o Mickey todo dia. Cara, não fala isso, porque na terceira vez que você vê o Mickey, você está de saco cheio, você não quer mais ver o Mickey. E ele vai falar, pai, você me prometeu o Mickey todo dia. Então a criança vai falar. Então você não pode frustrar ele, tem que trabalhar a informação da forma correta. Assim como, eu também vou dar uma dica que isso eu usei na minha família. Eu trabalho com isso há 11 anos. Obviamente a minha esposa sabia que em determinado momento a gente iria. Eu fiquei no Brasil os primeiros 4 anos e meio, por ali, exatamente para deixar a empresa redonda para numa segunda fase mudar para lá. E ela não queria, ela falava, cara, não quero, meus pais, depois os pais dela estavam oferecendo, não, minha mãe, aquela coisa toda que muita gente aí deve pensar a mesma coisa. Então, obviamente, como eu trabalho com isso, eu já estava tirando meu green card, óbvio, mas aí isso é uma informação de bastidores, ela não precisava saber. Até porque eu brinco que eu falo que eu gosto de ganhar território, eu gosto de jogar o hora. Então eu tirei cidadania italiana, para ela, tirei green card, ou seja, vai abrindo possibilidades, vão abrindo possibilidades, o que eu quiser fazer, eu tenho porta aberta, enfim. E aí eu falei para ela, assim, e aí eu chamei as crianças e eu falei da mesma forma, eu falei assim, gente, tem uma proposta aqui. E se a gente passasse um ano nos Estados Unidos? O que vocês acham? Só um parênteses. Por que eu falo isso? Porque a dor do nunca, ela é muito pesada. Você vai falar assim, eu vou embora para nunca mais voltar. Não faz isso, não pensa nisso. O Brasil, cara, é nosso país. Eu tenho apartamento aqui, tenho empresa aqui, tenho amigos aqui, tenho família aqui. É lógico que eu vou voltar. Não sei, eu não vou voltar para morar. Mas, de novo, o nosso cérebro, ele sofre. Eu não gosto de fazer essa brincadeira, mas eu vou fazer. Quem aqui já até chorou por alguém que faleceu? E você nem era tão próximo da pessoa. Já aconteceu com a grande maioria. Porque quando é aquela dor do nunca mais, isso é muito pesado. Então, imagina eu colocar essa dor na minha esposa e nos meus filhos, que minha esposa não queria muito ir. Aí, na hora, todo mundo falou assim, um ano? Aí a gente faz o seguinte, eu vendo os carros, porque não tem que ter carro aqui, deixo o apartamento, a gente vai e passa um ano. Gostou, a gente fica, não gostou, a gente volta. O que vocês acham? Gostamos da ideia. Aí ficou todo mundo feliz. Meus filhos aproveitaram para ganhar um cachorro, ganharam um cachorro, obviamente, mas foi todo mundo muito tranquilo para lá, porque não teve a dor do nunca mais, e tinha um alinhamento familiar que foi muito bem construído. Chegou no final do primeiro ano, e aí, gente, estender mais um? Vamos estender mais um. Aí chegou no final do próximo ano, eu não falei mais nada, aí não precisa, aí só toca a vida. Detalhe importante, semana passada eu tive um casamento de um grande amigo que eu trouxe minha esposa e meus filhos para passar o final de semana aqui. Meus filhos não queriam vir de jeito nenhum. Ou seja, inverteu. Obviamente que vem, ama, vê a família, tal, mas na cabeça da criança, agora, cara, já tem os amigos dele ali, já tem as coisas, ou seja, o negócio ele vai mudando. Então, para que colocar uma pressão no começo de algo que nem você sabe? Então, o alinhamento familiar, ele, para mim, assim, ele é um dos pontos mais importantes. Assim como durante o processo, está aqui uma parte do meu time, quantas vezes o marido ou a mulher fez reunião com a gente e não falou com o marido ou com a mulher, quem não estava na reunião, sobre os novos acontecimentos. E aí quem não estava acha que às vezes a coisa não está andando. Então, a gente vai caminhar junto dentro de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A gente vai ter um relacionamento possivelmente de anos.
com vocês. Então, todo esse alinhamento ele é importante para o projeto de vocês. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Vistos. Antes de começar a falar sobre visto, aliás, só uma coisa. Conforme tem mais de, 170 tipos de visto, também não vou falar sobre todos, porque não tem nem sentido. Eu trouxe aqui os principais, os mais populares, tal. Se alguém depois quiser perguntar alguma coisa de um visto que eu não falei, fiquem à vontade. E outra coisa, conforme eu vou falando sobre os vistos, é legal vocês irem anotando qual você acha que você se enquadra. Por quê? Porque quando a gente for conversar individualmente com cada um de vocês, pelo menos a gente já tem uma pista de como seguir, o que seguir, enfim, pelo menos as impressões de vocês. Deixa eu conceituar, então, vistos para a gente estar na mesma página. Tá? Basicamente, um visto, ele é o que está no passaporte, é aquele papelzinho colado no teu passaporte. Isso é um visto. Vocês viram que o Green Card, que está aqui, ele não vai estar no teu passaporte. Então, ele é uma carteirinha. Então, o visto, ele é aquele papel que está no teu passaporte. E o visto, ele tem o que eu chamo, entre aspas, de um primo, só para fazer uma brincadeira aqui, ele tem um primo que chama status. Então, por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei de estratégia? A grande maioria que falou assim, quer ir embora em até um ano, provavelmente a gente vai ter que aplicar alguma estratégia de mais de um tipo de visto. Depois eu vou explicar o porquê. Mas, contando uma história para vocês entenderem o que é o status. Então, você chegou lá agora para visitar o Mickey hoje. Passou na imigração, o cara vai perguntar, o que você vai fazer? Vê o Mickey. Tá? Aí vai lá, então, o teu visto é B1, B2, que é o de turismo e negócio. Quando você entrar no sistema, ele vai colocar que você entrou de B1, B2. Então, o teu status no sistema é o de turismo e negócio. Aí vamos supor que vocês passou 2 meses, cara, fiquei encantado, não quero ir embora, quero ficar. Não vou nem voltar para o Brasil. Aí vou pedir uma mudança de status. Então, quem aqui já ouviu que quando você pede o visto de estudante por lá, você não pode sair do país? Alguém já ouviu isso? Ótimo. Não é que você não pode sair, é que o teu status vai ser alterado para o visto F, só que o teu visto no passaporte é o B1, B2. Então, se você sair do país, o que vai acontecer? Você vai ter que ir no consulado para emitir um novo visto F, para o visto estar de acordo com o teu status. Só que numa dessa, o cara pode ser negado. Imagina, então o cara está lá 1 ano morando lá, mudou o status, fez dessa forma, veio para cá, teve o visto negado, ele não pode voltar. Né? Por isso que as pessoas acabam não saindo quando elas fazem uma mudança de status. Tá? Então é importante vocês saberem o que é status, até porque, como eu falei, quem quer ir embora mais rápido, não necessariamente a gente vai mudar o status, mas pode ser uma estratégia dependendo do visto que a pessoa vai. Tudo bem? Sobre família. Todos os vistos... tem 2 categorias de vistos. A categoria dos vistos temporários e a categoria dos vistos permanentes. Permanente, basicamente, são green cards. Então, tudo que vocês verem falando de EB, EB1, EB2, EB2NW, EB3, EB4 e EB5. Todos os EBs são green cards. São caminhos diferentes para chegar no mesmo objetivo, que é o green card. Todo o resto que eu falar de visto, ou que vocês verem em algum momento da vida de vocês, que não é EB, não é green card. É um visto temporário. Tá? Tanto os temporários como os permanentes, quando você vai fazer uma aplicação, é para o casal e filhos até 21 anos. Então, teu filho tem 20 anos, teoricamente, tá? Depois na prática, mas teoricamente teu filho tem 20 anos, 11 meses e 29 dias, ele está dentro do teu visto. A questão é, o visto temporário, quando ele fizer 21, ele perde o direito. O permanente, mesmo ele fazendo 21, como você solicitou antes dele fazer 21, ele está dentro da petição. Só fazer um disclaimer aqui importante. Pelo amor de Deus, não deixem para a última hora. Porque, tecnicamente,
a USCIS, né, a imigração